Olá, galera, tudo bom? Então, a gente vai começar a correção das atividades, certo? A gente vai começar aí na página 130, tá? Sexto ano. Eu vou passar com vocês aqui o slide. Tá vendo aí, ó? Coloquei pra vocês as perguntas pra gente poder corrigir mais de boa, beleza? E aí, na página 130, a gente tem a questão número 1, tá? Eu tô olhando pra baixo porque eu tô com o livro, tá bom? E aí a gente vai fazer essas correções mais tranquilo agora. Página 130, a gente tem aí uma imagem, tá? Tem uma imagem em cima aí da questão. E a gente tá assim, ó. Retome o mapa apresentado anteriormente e responda as questões a seguir, certo? O que é possível concluir sobre o comércio da região ao observar o mapa? Temos uma imagem aí em cima que faz referência às rotas comerciais. E lá na página 129, a gente tem um mapa mais amplo, né? Falando sobre essas rotas comerciais, tá? Então, o que a gente vai colocar aí? Prestem atenção na letra A. A gente vai fazer menção à expansão do comércio grego, certo? Em relação aos povos fenícios, tá bom? A expansão do comércio grego, tá bom? A gente pode também notar a diversidade desses produtos que eram comercializados. Então, a gente tem, por exemplo, ouro, tem vidro, tem marfim, tem prata, entende? É nesse sentido aí que a gente tem que abordar essa maneira, tranquilo? A letra B tá assim: localiza as regiões de onde vieram alguns objetos encontrados no naufrágio de Uluburum, certo? Que é esse navio aí que faz menção à imagem acima. Esses territórios estão próximos ou distantes? A partir dessa observação, o que podemos concluir sobre o comércio no Mediterrâneo antigo? O que a gente pode concluir, ó? Primeiro, vamos observar quais são as localidades. A gente vai colocar a ilha de Chipre, Egito, certo? Grécia e Oriente Próximo. A ilha de Chipre, Grécia, Oriente Próximo e Egito, tá? A gente pode falar que tem uma distância muito relevante entre elas, tá? E podemos falar sobre as trocas comerciais que vão ser exercidas durante esse período. Então, a gente vai fazer menção às localidades e às constantes trocas comerciais exercidas nesse período. Tudo bem? Vamos passar aqui para a página 131. Tá vendo aí? Nós temos Vou beber água rapidinho, tá? Nós temos aí um texto, você é o historiador, que a gente vai ler e responder, tá bom? Ó, manda-nos sirenes, peles de boi e punhos de espada. A carne salgada vem do Hellesponto. Da Itália, gado e farinha de trigo. De Siracusa, porcos e queijos sicilianos. Do Egito, traz-nos cordas de navio, papiro e tela. Chegam da Síria perfumes. De Creta, vem o belo cipestre para os deuses venerados. Saiba, manda-nos a Líbia marfim para trabalhar. De Rodos vem passas e figos que fazem sonolência. A doce castanha e a amêndoa, a brilhante esmeralda, trazem-nos da Paflagônia, mandam-nos fenícios tâmaras e farinha. Fornece Cartago belas almofadas e tapetes. É um texto um pouquinho complexo, mas ele faz menção aos produtos que eram comercializados na época, tá bom? Tá pedindo pra gente grifar de azul o nome das regiões citadas no texto e de vermelho os produtos que os gregos recebiam no porto de Pireu, tá? Então, o de azul a gente vai marcar, vocês vão grifar de azul. Cirene, Hellesponto, Itália, Siracusa, Egito, Síria, Creta, Líbia, Rhodes e Paflagônia, Cartago. Todos esses são lugares, localidades. Vão de azul. De vermelho, né, que é o de vermelho que ele quer agora, são os produtos. Então, todos os produtos são peles, carne, gado, farinha, queijo, papiro, marfim, castanhas, tapetes, ok? São esses aí que a gente vai marcar, beleza? Temos a questão invertida. Tá vendo aí a questão invertida?
Todo mundo vendo a questão invertida? Ótimo. Olha aí. Como a região do Mediterrâneo possui pequenas áreas planas, praticamente isoladas umas das outras, certo? Pelas montanhas, os povos antigos que habitavam esses territórios produziam poucos gêneros agrícolas e assim dependiam dos produtos cultivados em outras regiões. Aí a questão invertida que eu não passei. Tá vendo aí? Qual seria a pergunta? Muito bem. Por que havia tantas trocas comerciais no Mediterrâneo na antiguidade? Por que havia tantas trocas comerciais no Mediterrâneo na antiguidade? Beleza? Vamos passar para o próximo slide? Página 134. Questão 2. Explique a seguinte afirmação. Na Fenícia existia uma forte relação entre o comércio e o poder. Lembra que na aula eu falei que os fenícios vão ser conhecidos por serem relacionados ao mar? É o poder que a gente fala de talassocracia, tá? É o poder que vem do mar. Então, eles vão ser comerciantes conhecidos exatamente pelo poder de talassocracia, ok? Beleza? Vamos lá, passar aqui. Os barulhos maravilhosos. Qual é a página? Vamos lá. Agora a gente começa a corrigir as páginas 138. Qual era a importância do mar Mediterrâneo na antiguidade? A gente percebe, por exemplo, que o mar Mediterrâneo ele vai servir aí como uma rota comercial, que eu já havia falado. Além de uma rota comercial, ele interliga, tem a possibilidade de trocas culturais, certo? Ele fica ali, ó, entre o continente da Ásia, da Europa e da África, tá? Então vai ser importante porque ele vai ser uma rota comercial. É nesse sentido aí que a gente tem que colocar mais ou menos, tá bom? A questão 2, tem um trechinho aí, certo? Do texto. E aí eu já vou logo, vocês vão ler o texto e a gente já vai logo responder a questão em si. Com base na leitura do texto, é possível concluir que os contatos entre os povos da região do Mediterrâneo foram apenas comerciais? Será? Olha só, eu acabei de falar que nós temos uma troca cultural, não é só uma troca comercial. Então, a gente vai colocar que houve, na verdade, não, né? Vai escrever assim, não, pois o texto, ele apresenta uma grande relevância, uma grande referência à questão das trocas culturais de crenças, de religiões, de técnicas, entendeu? É nesse aspecto aí. Em diversos momentos, esse contato, ele vai muito mais do que o próprio comércio em si. Ele vai num contexto do social e do cultural, beleza? Olha só, a questão número 3 tá assim, vamos passar? É um parágrafo, vocês vão montar um parágrafo com essas palavras que estão aí, certo? Que façam sentido, mar Mediterrâneo, comércio, navegação, região, povos interligados, tá? Dá para montar tranquilinho, sem nenhum BO, tá bom? Vamos para a questão 4? Olha aí. Vou passar aqui. Eita, não tá indo. Pronto. Questão 4. Página 139. Na página 139, a gente tem para julgar os itens como verdadeiros ou falsos, não é? Vou ler para vocês. A criação do alfabeto entre os fenícios está relacionada à atividade religiosa. Esses povos nos legaram muitos documentos religiosos que comprovam a estreita relação entre a escrita e a religião. Verdadeiro ou falso? Falso! Por quê? A principal atividade a criação do alfabeto entre os fenícios está relacionada à atividade religiosa? Não, está relacionada à questão sociocultural e econômica, né? B. O comércio desenvolvido pelos fenícios era terrestre? Além do mais, a insegurança das embarcações antigas fazia com que eles privilegiassem as curtas viagens em que os riscos eram reduzidos? Uai, mas a gente não acabou de ver que os fenícios vão se tornar importantes porque eles têm o poder marítimo, o poder da talassocracia, comércio marítimo? Então tá falso. C. Os fenícios foram considerados os maiores navegadores da antiguidade, em razão do intenso comércio marítimo que desenvolveram. Essa prática econômica possibilitou que dominassem amplamente a navegação de longa distância. Correto, vocês vão colocar verdadeiro.
D. O alfabeto fenício, em razão de ser voltado para a atividade comercial, não teve qualquer influência entre os povos da antiguidade. Era formado de caracteres próprios, impossíveis de serem utilizados para atividades cotidianas? Pelo contrário, né? Elas vão estar bem presentes nas atividades cotidianas, então é falso. A criação do alfabeto pelos fenícios está relacionada à atividade comercial. A necessidade de registrar as atividades comerciais com os diferentes povos fez com que a escrita deixasse de ser uma atividade de especialistas, como no Egito Antigo. Verdadeiro, tá? Vamos lá. Questão 5. Por que a antiga civilização cretense também é chamada de civilização minoica? Aí é um textinho que estava lá, né? Fazendo referência ao arqueólogo Arthur Evans, tá? Ele escavou o Palácio de Knossos, tá? E acreditou que essa construção ela havia sido feita pela mesma sociedade descrita na lenda do Minotauro, que foi que eu contei para vocês, tá? Então vocês vão colocar assim, ó. Porque o arqueólogo Arthur Evans, ao escavar, né, o Palácio de Knossos, ele acreditou que a construção havia sido feita pela mesma sociedade descrita pela lenda do Minotauro, né? Então ele intitulou como civilização minoica, tá bom? A 6. Vamos ver aí a 6? Deixa eu passar. Questão 6. Nós temos aí, todo mundo tá com o livro, né? Vamos lá. Vamos ver os itens. Item 1. Possuíram, é para ver quais estão corretos, tá? Possuíram uma importância que transparecia na religião, uma vez que a sua principal divindade era uma deusa, a Grande Mãe. Item 1 está correto. Item 2. Apesar de todos os direitos, elas estavam proibidas de participar das cerimônias religiosas e das grandes festas? Não. Errado. Item 3. Muitas delas eram caçadoras, pugilistas, fiandeiras, sacerdotisas e até toureiras. O item 3 está correto. Qual é a letra? Letra D. A gente tem que lembrar que as mulheres têm um destaque diferente aqui, elas têm uma participação muito maior na sociedade, tá bom? 7. Reflita e responda como podemos explicar as semelhanças entre os mitos e as descobertas que foram feitas sobre a antiga civilização de Creta. Olha só, o que a gente pode entender aqui é que esses elementos fictícios, né, lendários, primeiro a gente tem que saber que Creta realmente existiu. Segundo, a gente tem que entender que a questão da cultura, né, ela vai ser muito importante aí, tá? As pessoas encontravam nessas histórias, por exemplo, do Minotauro, a forma de entender o passado. É como se fosse para contar o surgimento dessa cidade, dessa nova civilização, tá? Então, quando a gente conta o mito da ilha de Creta, a gente está fazendo referência exatamente à relevância dessa cidade, beleza? Vamos passar? Vamos. Página 140. Nós temos aí, questão 8, duas imagens. Palácio de Knossos, tá? Frente a duas pinturas no Palácio de Knossos. Agora respondo, de que forma essas pinturas sugerem a proximidade da cultura minoica com o mar? Dá para entender, por exemplo, a primeira imagem aí, dá para entender que nós temos aí golfinhos? Então tá fazendo referência ao mar, certo? E no segundo, dá para entender que são tentáculos de um polvo? Então, essas duas imagens revelam essa proximidade em relação ao mar, porque eles tinham um conhecimento, né, profundo acerca ao mar, certo? Eles tinham um conhecimento muito aprofundado sobre as técnicas, sobre como ser diferenciado em relação ao comércio marítimo, tá bom? É nesse sentido aí. Então, a gente encerra a nossa aula corrigindo as atividades, beleza? Um abraço para todos.